Então, qual que é dessa cena aqui, certo? É que eu queria ver essa pós pra com vocês, que é de uma cena interna. E cenas internas, galera, costumam ser um pouco mais fáceis, tá? Porque não tem tanta coisa de BG, né, pra você colocar BG. É mais mexer nos elementos da própria cena. Então, é muito de como a gente melhora os materiais da própria cena com os render elements, né? Então, eu acredito muito que o lance é como a gente manipula esses render elements que tem aqui para alcançar o resultado. Então, eu tenho essa cena aqui que é o antes, né? O antes é esse daqui, quer dizer. Esse aqui é o depois, né? Que a gente foi mexendo em cada um dos materiaizinhos. Então, se vocês forem perceber, olha o ganho que a gente conseguiu dar em cada elemento, né? Na madeira aqui, na parte dos vidros, né? A gente foi mexendo, reforçando a questão das iluminações, né? A parte aqui na árvore também, questão de brilho, de como a luz está se comportando, batendo, né? Na parede ali, nesses elementos que tem aqui também, né? Então, eu diria para vocês, galera, que a minha pós-produção, ela consiste muito em ir mexendo em cada objeto de forma individual, tá? E aí, dessa forma, eu vou melhorando as cenas, adicionando render elements posteriormente, tá? Então, como é que começa toda essa jornada aqui, certo? Começa mais ou menos assim, ó. Eu, antes de tudo, né, eu vou até pegar esse painel de elements aqui para baixo. Eu, antes de tudo, eu costumo pegar o alpha, né, da minha cena e copiar lá pro meu build, né, que é essa parte daqui. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Vou aqui em Channels, seguro o Ctrl, né, e depois clico na parte aqui do build, tá? Ou vocês podem fazer isso aqui direto, ou então criar um grupo e colocar o alpha aqui dentro, tá? Então vocês conseguem ver que o alpha já está inserido aqui dentro. E depois, posteriormente, vocês podem pegar o próprio render, né, e jogar para dentro da pastinha aqui da própria imagem. Dessa forma, vocês têm um render que já tem o céu removido, né? Então, como é que eu faço para, tipo, ver mais do meu céu, sendo que o céu que eu coloquei aqui, ele tá com alfa, assim, meio acinzentado, né? Tem duas formas, galera. Ou vocês podem vir em qualquer ferramenta de seleção dessa aqui e dar um Shift Add, né? Entendeu? Então aí ele vai escurecer isso daqui e logo eu vou ver mais do meu céu, veja. Ou então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar um Ctrl L, tá? O Ctrl L, ele vai aplicar um levels diretamente aqui só nessa mask, né? E a partir daqui, mexendo nos tons médios, ó, eu consigo só ir removendo a questão da visualização ali, ó. Ó que interessante. Porque aqui, como é um vidro, né? Ele leva em conta a transparência desse vidro. E por isso que o alpha, ele não vem 100% aplicado. Entendeu? E aí é necessário, às vezes, um pequeno ajuste aqui na parte aqui dos escuros, para que a gente consiga ver o céu ali mais aplicado. Tem cenas, galera, que é necessário, às vezes, até pegar um element de reflexo, certo? Vou até copiar aqui, ó, e jogar para trás, para estar justamente colocando aqui, ó, e dando um screen, né? Porque aí você meio que melhora a influência dos elementos que estão do lado de fora, né? Se porventura tivesse algum reflexo aqui, ó, vocês poderiam pegar e juntar, entendeu? Aí tá vendo? Tem um elemento de reflexo aqui meio que corroborando para que esses vidros aqui eles sejam mais reflexivos e mostre ali que isso daqui não é somente uma área vazada. E aí, galera, começa a minha pós assim, ó. Eu vou usando os render elements, né? E principalmente os elementos de seleção para estar pegando as seleções que eu quero. Então, eu comecei com a seleção do vidro, ou do piso. Como é que eu faço ela? Eu utilizo qualquer seleção dessas aqui de ID, ó. Entendeu? Então, ou Aricolor ou ID. Pelo preset que eu passei lá nas aulas, tem outros que eu renderizo aqui também. Mas nesse arquivo aqui em específico, como não fui eu que renderizei, acontece às vezes do artista ele não pegar ali o preset direito e renderizar por conta própria. Então acabou não aparecendo, né? Mas eu poderia vir no Aricolor aqui, ó, utilizar um Select Color Range
tá? E aí perceba, o Color Range ele vai agir da seguinte forma. Eu posso estar clicando em qualquer lugar específico, tá? Então eu vou clicar aqui no piso. Ele vai pegar só a área do piso. Quanto mais eu aumento o Fuseness, mais ele aumenta o range de pegar aquelas imagens. Dá pra ver pela thumbnail aqui, ó. E quanto menos o range, menos a seleção ele pega, porém a seleção ela vai vir mais zoada, sabe? Ela vai vir mais mal feita, digamos assim. Então eu recomendo você trabalharem com valores de 120 pra cima, tá? Aí dessa forma, com essa seleção feita, eu ainda faço o seguinte processo, porque vejam que ele selecionou um cara que selecionou umas partes do piso aqui. Então o que eu costumo fazer? Pegar o Shift e o Alt, né? Que corresponde a essa ferramenta aqui, ó. Intersect Selection, tá? E aí eu meio que vou restringindo, ó. Eu pego a poligonal e vou pegando aqui só para essas áreas da região do piso, ó. Tá vendo? Aí dessa forma, ele foca somente no que tá aqui, ó, dentro do piso, e ele ignora o restante das seleções, certo? Essas melequinhas aqui que ficaram, ó, é bom também pegar uma ferramenta de seleção, segurar o Alt, ó, ou então clicar nisso aqui, Subtract, e ir removendo, tá, galera? Porque isso daqui acaba gerando defeito nas suas imagens, tá? É muito ruim quando você fica com aquelas seleções ali sobrando em lugares que não precisam, tá? Aí eu crio um grupo e jogo a seleção do grupo pra cá, tá? Então, note o que vai acontecer aqui, ó. Às vezes você vai precisar fazer um pequeno refino, né? De estar removendo alguns elementos, né? Tipo, tirando isso daqui. Ou então, removendo isso daqui. Eu gosto de remover isso daqui com a Burn, ó, galera. Burn, coloca em Shadows, ó, 100%. E como isso aqui é um elemento escuro, ó, ele vai restringir as informações só nos escuros, ó. Ele não vai pegar os claros, entendeu? Ó, aqui também, ó. E aí você tira esses fringes aqui de uma maneira muito rápido e fácil, né? E aí você refina a seleção ali rapidão. E aqui, galera, como é que... Olha o maracutaia que eu fiz aqui na época, né? Eu peguei uma ferramenta, então, de... Comecei com... Vou detalhar isso aqui pra vocês. Um Source Color, né? Peguei o Source Color, joguei em... Isso daqui, galera, é a mesma seleção que tá aqui, tá? Eu só meio que repeti o processo de como eu fiz essa seleção, para vocês entenderem como é que é feito todo aquele negócio, para na hora vocês fazerem seleções aí posteriormente, vocês entenderem como é que é a lógica, tá? Mas como eu já tenho ela pronta aqui, eu não vou repetir o processo toda vez que eu for fazer a seleção. Eu só meio que mostrei ali para meio que contextualizar para vocês como é que se faz as seleções e posteriormente, quando eu vou ligar as outras camadas, vocês vão ver como é que é o processo de fazer a seleção sem que eu tenha que ficar repetindo toda vez o processo, né? Porque o processo é repetitivo, galera, de vocês abrirem a watercolor, copiar ali com a Magic Wand ou Color Range e ir pegando e restringindo aqueles elementos, tá? Aí aqui, ó, eu coloco um Soft Light nele, para ele pegar aqui melhorar a seleção do piso. Coloco uma curva, né? A curva, galera, é uma curva em S, né? E não sei se vocês sabem, mas a curva, aqui você trabalha mais com tons de escuro e aqui tons mais claros. Então, quando você pega esse tom aqui, ó, joga pra cima e esse tom pra baixo, ó, ele vai contrastar esses elementos, tá? Aí eu gosto muito de experimentar, né? Jogo os highlights mais pra baixo, puxa os escuros mais pra baixo, né? E aí vocês vão testando. Às vezes joga os escuros mais pra cima. Ela vai vendo como é que vai se comportando. E eu gosto de olhar para um lugar específico e ver como aquilo melhorou, né? Então veja que aqui, ó, ele ficou de uma cor completamente diferente daqui. Isso é horrível, né? Porque aí você fica parecendo que tem dois pisos específicos, diferentes. E não é o caso. O caso aqui é que tem variação de tons por conta da iluminação. Então, o que a gente faz aqui, ó? Eu coloquei a curva, tá? E notem que essa curva, ela tá em luminosity. Quando tá em normal, ele afeta as cores, tá? Quando tá em luminosity, ele só afeta os valores, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar isso daqui, essa curva só em color, por exemplo. Color, ele vai só afetar as cores, ó. Tá vendo? Aí quando eu colocar agora em luminosity, olha só, ele vai afetar
somente os valores. É por isso que isso daqui, ó, quando você contrasta, ele não fica uma cor completamente diferente da outra. Porque ele mexe só nos valores tonais, entendeu? Aí ele não mexe, ele não vai mexendo na cena, tipo assim, na parte das cores. Se eu botar isso aqui em normal, ó, veja como ele satura bastante isso daqui. Porque o normal, ele trabalha tanto cor quanto luz ao mesmo tempo, né? Valores, galera, o que eu quero me dizer é tudo que diz respeito a pretos e brancos da cena, tá? Então, ele mexe justamente nisso, certo? Aí, isso daqui é uma máscara, né? E notem que aqui tem uma pintura que eu fiz de preto, né? Removendo as informações que eu fiz aqui, ó. Então, olha o que a gente fez, ó. Colocamos 2 elementos, né? E mexemos ali no contraste do piso, né? Aumentando ali a materialidade disso daqui, certo? Aqui eu coloco um Selective Color. Olha que massa esse Selective Color aqui, ó. Porque eu equilibrei esse lado de cá, ó, com o lado de cá, né? Veja que os dois lados eles estavam muito distintos ainda, né? Mas como é que a gente fez isso, galera? Eu peguei aqui uma ferramenta de poligonal, ó, selecionei só essa área aqui e coloquei em Selective Color. Tá legal? Aí aqui dentro eu mexi em quê? Então, como é que é o pensamento aqui, ó, para mexer nesse ajuste? Qual é a cor que vocês enxergam que está predominante aqui? Então, notem que aqui eu mexi em vermelho, magenta também, talvez amarelo. Amarelo não mexi não, ó. Então mexi só nesses dois. Então eu mexo nos dois aqui, ó. Coloco e eu coloquei em absolute. Qual a diferença de relativo para absolute? Relativo, ele vai mexer vermelho relativo àquela cor, tá? Então ele vai, digamos que, eu vou explicar de uma maneira assim bem amena, sabe? Para meio que vocês pegarem meio que o conceito da ferramenta. Mas não se apeguem muito à matemática de como ela funciona, porque é bom saber, mas você, quando tá começando, sabe? Meio que acaba confundindo muito, sabe? Então, o que é que eu pergunto assim, ó? Relativo à cor. Então, tipo, ele altera aquela cor, mas ele ainda mantém um pouco as propriedades originais. Absolute, não. Absolute, ele tenta mudar abruptamente aquela cor, entendeu? Então, sempre que vocês quiserem usar o Selective Color de uma forma que vocês quiserem mudar a essência daquela cor ali, vocês podem colocar em Absolute, tá? Porque Absolute, ele vai mudar bastante aquilo ali. Então, foi nesse caso aqui, ó. Então, eu pego, ó, e vou mudando as propriedades daquela cor, ó. Isso daqui, galera, não necessariamente eu faço de um jeito consciente, tá? Eu vou mexendo aqui, ó. Pô, joguei pro ciano, ele deixou mais vermelho. Eu não quero que deixe mais vermelho, eu quero que ele deixe mais parecido com uma cor meio amarelada, tá? Então, eu jogo mais pra cá, o vermelho. Aí eu... Pô, aqui ficou muito azulado, não quero muito azulado, eu quero mais amarelado, né? No magenta, a mesma coisa, ó. Aqui ele foi pra onde? Ó, ele já foi pra uma cor melhorzinha, ó. Aqui ele fica muito magenta. Aqui não, ó. Aqui ele já fica mais azuladinho, fica melhor. O ciano, ele faz como? Ficou... Aqui ele fica mais vermelho, né? Magenta. Aqui ele fica mais azulzinho, já fica melhor, entendeu? Então percebam como é que é a lógica de como é que eu uso essa ferramenta pra ir mexendo na cena. É de uma forma consciente, tá? Eu mudo a cor e vou pensando naquilo que eu quero alcançar como resultado. Entenderam? Como é que funciona a lógica aqui? E então, isso daqui foi feito, ó. Tá vendo? Coloquei aqui a ferramenta mudando ali as propriedades, né? Tanto do vermelho quanto do magenta. E de fato ficou melhor, né? Ficou mais equilibrado aquilo ali. Tava meio desconexo, sabe? Pronto. Aqui é o que eu coloquei o Saturation, tá? E desaturei só essa parte aqui. A parte aqui do tratamento da imagem. Então, eu meio que agora usei uma lógica diferente aqui, tá? Eu peguei um element de reflexo, tá? E os elements estão aqui, ó. Eu sempre deixo na pastinha, né? Com tudo reunido, porque aí qualquer coisa eu sempre recorro a essa pastinha aqui. Aí eu pego o element, seguro o Alt e jogo pra cá, ó. Note que aqui ele tá em Smart Object, tá? E analisando esse Smart Object aqui, o que é que eu fiz, ó? Vou dar 2 cliques nele. E o que é que provavelmente eu devo ter feito aqui, ó? Veja que o blur disso daqui, o noise disso aqui tá bem reduzido. Quando eu tenho um element que, por algum motivo, eu fiquei com pouco tempo de render, eu tiro aqui, ó, em detail, o noise dele, tá?
Olha que bacana isso aqui, ó. Você pode pegar, ele pode vir assim, né? Com muito noise. Aí eu pego isso daqui, ó, em NR, ó, e vou puxando, ó. Tá vendo? Então ele vai tirando um pouco o noise daquele element. Dessa forma, quando você aplicar o Blend Mode, ele não vai transferir o noise daqueles elementos para sua cena. Então é que você vai deixar aquilo mais limpo, né? Você pode ir mexendo aqui nos detalhes e tal. E é isso que eu faço, né? Às vezes com um pouco de camera raw só para mexer no noise daquele element específico, né? Então eu vou cancelar isso daqui, que já foi feito. E aqui eu fiz o seguinte, ó. Ele tá com esse quadradinho, né? Esse quadradinho aqui é um blend if, tá? Então se eu vier aqui, ó, em blend options, eu peguei e coloquei aqui, ó. Tá vendo que ele tá, como é que ele tava? Eu peguei e separei isso daqui, ó. Dessa forma, ele vai liberando mais os pretos, né? E vai deixando só as tonalidades mais brancas agirem na imagem. Tá vendo? Porém, ele é um soft light, né? O soft light, ele é um blend mode de contraste. Dessa forma, ele começa a aplicar, né, muito dos efeitos que tem aqui para essa parte aqui do piso. Então ficou mais reflexivo, né? Ele contrastou e deixou mais reflexivo ao mesmo tempo, né? Basicamente o efeito foi esse. E notem que eu também usei uma máscara aqui, tá, galera? Eu acabei removendo esse efeito só dessa região aqui também, ó. Pintando com um brush, ó. Eu peguei um brush e pintei essa área aqui, ó, tá? Com a máscara, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, uma seleção só em color balance aqui, ó. Só mexendo aqui nela, entendeu? O color balance assim para deixar mais amarelinho, né? E depois fui jogando aqui, ó. Aqui eu coloquei em screen, ó, é nessa parte aqui, ó. E note o que é que eu fiz. Eu coloquei o screen, coloquei uma máscara só pegando aqui. E aqui eu contrastei isso, ó. Então olha como é que ele era. Ele começou assim, certo? Aí eu joguei um levels só com essa parte de preto aqui, ó. E ó como ele meio que vai transferindo mais o reflexo para aquela área específica, ó. Então eu vou ali muito no detalhe, né? E aí depois eu joguei um color balance mexendo nisso aqui, ó. No ciano e no blue, né? Pra deixar o azul da cena entrando aqui de uma maneira mais forte, né? Só nessa parte daqui. Beleza? E olha que bacana, galera. Isso daqui é uma coisa que dá pra se fazer no 3D, tá? Você vai ali nos nodes, vai mexendo ali, criando vários nodes, né? Vai criando máscaras, né? Em cima desses nodes e vai alcançando esses resultados. Mas isso aqui, galera, é muito rápido de se fazer, velho, quando você pega o jeito. Entendeu? E é por isso que eu curto tanto fazer na pós-produção. Entendeu? Então, tipo, olha o ganho que a gente consegue aqui na parte do piso. E isso daqui, na verdade, você pode personalizar do jeito que você quiser. Porque se você quiser deixar aqui no fundo mais escuro, você simplesmente só precisa pegar aqui uma curva, jogar pra baixo e, ó, pintar os lugares de preto, ó. Entendeu? Então você meio que vai vendo aonde você quer o efeito e vai jogando. E é isso que é massa, sacou? Você vai meio que definindo exatamente como você quer que fique a imagem do seu jeito, entendeu? E aqui a mesma coisa, ó. Eu joguei um reflexo. Veja como a área ficou mais ilustrada, né? Pelo reflexo que jogamos aqui. E uma máscara bem específica aqui nessa região, tá? Aqui eu joguei um levels para ele contrastar. Então notem que os brilhos, ó, ficaram bem intensos só na parte dos claros, ó. E aqui, inclusive, eu poderia ter feito o seguinte, ó. Ter colocado isso daqui em Luminosity, tá? E eu não fiz na época, tá? Por algum motivo eu não fiz, mas eu poderia ter feito. Em contrapartida, eu fiz de outro jeito. Eu joguei um Saturation para tirar a influência desse avermelhado que ficou aqui, entenderam? E aí, galera, no fim das contas, a gente só pintou isso aqui. Ah, pronto, aqui isso aqui só foi eu tirei um pouquinho o vermelho disso aqui, ó. Peguei a saturação toda e tirei um vermelhinho que ficou aqui, tá bom? Então eu deixei essa parte bem detalhada mesmo.
para que a gente abrisse essa aula de uma forma que ficasse bem explicativa essa parte daqui, tá? E aí essas outras leis aqui a gente vai abrindo de uma forma mais rápida, tá? Mas qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, a gente vai conversando, tá? É porque eu quis ir ali no detalhe, porque agora é muito repetição do mesmo processo, né? Então, mesma coisa, ó, galera. Ó, comecei com Source Color. Source Color serve pra quê? Pra você puxar mais textura, entendeu? Source Color, combinei com uma curva, tá? Pra ele meio que puxar mais a textura daquilo ali. Joguei uma saturação pra tirar a saturação aqui, ó. E depois, ó, melhorei só com o component aqui, ó, os reflexos dessa parte aqui, tá? E depois joguei o Selective Color. Vocês sabem qual que é a diferença do component pro reflexo? Aqui a gente tem o reflexo e aqui a gente tem o component, né? E note a diferença entre os dois, né? Porque assim, a luz, galera, ela faz assim, ó, quando tá sendo calculado, né? E na vida real também, né? Porque o renderizador imita a vida real. A luz vem e bate no lugar aqui, certo? O component, ele só pega essa informação da luz que bate diretamente, certo? O reflexo não, ele pega a luz e a luz que rebate também, tá? Então a luz ela vai, ó, e rebate para vários lugares. E olha o que vai acontecer aqui, ó. E é por isso que a gente tem essas áreas aqui, ó, pegando também, sacou? E aqui nos vídeos ele marca bastante, ó. No vídeo, aqui na colher dá pra ver muito bem, ó. A luz que bate diretamente e a luz que bate e rebate neles. Entendeu? Isso que é massa. Aí você vai decidir, ó. Por que eu peguei o component aqui nesse caso? Porque ele isolou mais aqui, ó. O azulzinho que eu queria. Por isso que eu acabei pegando o component. E aí saber diferenciar isso aí é bom. Porque aí você meio que vai usando aquilo ali ao seu favor do jeito que você quiser. Entendeu? Aqui, ó, foi só uma coisinha aqui que eu fiz pra melhorar os brilhos, ó. E foi basicamente com um reflexo que eu joguei, ó. Então eu joguei o reflexo. Dessa vez eu não usei um screen, ó. Podia ter colocado em screen, ó, mas botei em linear dodge. O linear dodge, galera, ele estoura bastante. Mas por que eu gosto dele? Porque depois eu posso ir controlando ele. Entendeu? Então eu joguei aqui o Saturation pra tirar as cores. E depois aqui, ó, só nos levels, ó, eu peguei, ó, e tirei. Ele tava assim, ó. Aí eu vim aqui só nos escuros e, ó, puxei as informações, ó. Aí o brilhozinho ficou só nessas faces aqui, ó. Então ele dá um volumezinho, ó, nas pedrinhas. Olha o antes, depois. Antes e depois. E aí, galera, o massa é que a pós-produção, ela vai assim do início ao fim. Porque vejam que minha pós, ela é, tipo, puxando o detalhe do render. Entendeu? Então, tipo assim, ó, cada camada que eu vou colocando aqui, ó, é camada em cima de camada, puxando os detalhezinhos do render, a partir dos render elements, tá? Eu não tô nada mais, nada menos que transferindo as informações dos render elements de maneira específica e controlada para dentro das áreas que eu quero. Em resumo, a pós-produção é isso, entendeu? Você pegar e manipular essas informações ao seu favor para obter o resultado que você quiser, tá? Então, é muito bom, às vezes, você pegar uma referência, olhar como aquela referência está se comportando em questão de reflexo, em questão de cor, em questão de rebatimento, e você meio que entendendo como funciona aquela referência a partir do olhar e você vendo como é que sua imagem tá, você pegar aqueles pontos específicos e transferir para tua imagem. Porque aqui na pós, galera, você tem um controle total da cena, tá? Você consegue fazer tudo o que você quiser, claro, né? Desde que os elements eles estejam bem setados, não vai me dar uma reflect sem informação nenhuma, né? Ou então um source color todo apagado, né? Então é muito importante isso também, né? Setar os elements ali direitinho para fazer isso. Aqui, ó, nas cadeiras, ó. Eu vou peguei a seleção só das cadeiras, ó. Eu vou jogando, ó, component só
só pra pegar, porque o component, ele age assim, ó. Entendeu? Então, o que é que eu penso? Velho, eu vou pegar só as informações de luz aqui, ó. Então, eu pego, jogo aqui, ó, deixo o Linear Dodge. Linear Dodge estourou muito. Então, eu uso um Levels pra controlar e depois tiro a cor, ó, com o Saturation. Tá? E esse Use Saturation eu fiz até de uma maneira só tirando essa área daqui, ó. Aqui eu mantive, porque eu ainda queria um pouco dos rebatimentos dos azuis nessa região. Depois eu coloquei um Selective Color, né? Pra ir manipulando as cores aqui, pra não deixar aquele amarelo meio bufa. E deixar um amarelo mais voltado pro vermelho. E aí depois aqui eu joguei mais um Reflect aqui, ó. Só pra puxar informação de luz nas partes aqui de baixo, ó. Tá vendo? E assim vai, eu vou dando continuidade. Essa parte aqui dos vidros é massa falar, ó. Eu peguei aqui a seleção só dos vidros, né? E uma forma que eu uso, uma manha, galera, que eu vou dar pra vocês, ó. Caso vocês não façam máscara dos vidros, tá? Uma dica que eu dou pra todos vocês é fazer isso aqui, ó. Tem um element que eu uso aqui, que é o albedo. É esse aqui, ó. Então, tá vendo que aqui tá branco? Tudo que é vidro, ele fica branco no albedo. Então, o que é que eu faço? Ó? Eu pego, jogo uma curva bem pegada nela, bem indo pra baixo mesmo. E olha só, ó, ele consegue isolar pra mim quase todas as informações de vidro. Entendeu? Aí aqui você já consegue uma máscara de vidro que você quiser. Depois é só, tipo, dar um Ctrl Shift E, ó. E Ctrl A, Ctrl C, criar um grupo, criar a máscara, segura o Alt, clica na máscara e Ctrl V. É um processo, né? Mas é importante vocês gravarem isso daqui. Ou então, ó, dá pra fazer assim também, ó, que é bem rápido. Ó. Vem aqui, ó, Channels, segura o Ctrl e depois cria a máscara, ó. Que também funciona. Certo? Aí aqui, ó, você pode pegar aqui depois, ó, e ó, só com a Burn, ó. Burn, Shadows, 100% de Exposure e tirando essas informações de cinza, né, que ficaram aqui, ó. Tá vendo? E aí depois, se você quiser isolar só isso daqui, ó, pega e isola, né? Aí vai a critério de vocês. Mas essa é uma forma que eu uso de pegar a relação dos vídeos de uma maneira bem fácil, caso não tenha máscara. Isso aqui eu usei bastante aqui, ó, porque aqui a gente combina com... Eu combinei com reflexo, ó. Tá vendo? E aí, olha que massa, ele já deu um... Os vídeos, eles ficaram mais cristalizados, né? Eu usei um Color Dodge, porque o Color Dodge, ele pega bastante aquela questão dos brilhos, sabe? Os brilhos ficam bem intensos no Color Dodge. Olha lá como é que ele fica. Ele estoura bastante, ó. Mas nos vídeos fica bem legal. Aí você pode pegar, ó, colocar um Levels nele aqui, ó. Só nos tons médios, ó. Nos tons mais escuros. E aí você vai controlando o tanto de informação que você quer, ó. Tá vendo? Aí se você até achar que ficou muito colorido, dá pra pegar isso aqui, ó. Colocar um Use Saturation. Ou então usar aquela malicinha ali do Luminosity, né? Que também funciona bem. Pra ele não pegar muita questão das cores. Aí aqui só nos vidros, né? Depois Element só nos pratos. Aqui eu nem usei Element nenhum, só usei uma curva. Aqui mexendo nas partes de trás. Aqui nessa área aqui dos vidros, ó. Aqui só na parte dos pratos, ó. Fui mexendo também. E é o mesmo processo, tá, galera? Só pegando os Elements e jogando ali, ó. Tá vendo? Nessa parte dos vídeos eu fui bem mais específico, ó. Fui jogando até refração também, ó. Pra ir melhorando a forma com que o vidro se comporta, né? Aí eu coloquei aqui, né? Botei um pouquinho de reflexo, rebatimento. Olha que massa, ó. O reflexo, ele já rebateu um pouquinho dos azuis aqui, ó. Que estão batendo aqui, tá? Aí já fica bem mais interessante, ó. Aqui também, ó. Isso aqui também, ó, galera, daria pra jogar um element massa pra jogar aqui também, ó. Esse aqui eu fiz até uma coisa nova, tá vendo? Eu joguei um Raw Component. O Raw Component, galera, ele faz o quê? Ele é um element de luz, tá? Tá vendo? Aqui ele isola toda a luz pra mim. Tipo, ele deixa tudo em shader, né? Como se fosse shader. Sem aquele material clay, né? Tipo um clay.
E aqui a gente consegue ver a luz, né? Tipo, aqui tá mais amarelado, aqui tá mais azulado. Só que note que isso aqui serve também para dar profundidade para as coisas, né? Então você pega isso aqui, ó, e dá um pouquinho de soft light, ó, ele escurece essa região e ilumina essa. O que é que dá para fazer, ó? Jogar uma curva, ó, e joga para baixo, ó, tá vendo? Só que claro, como ele tá mexendo nas cores também, normal, ó, é importante deixar isso aqui, ó, em luminosity. Ou então depois você pegar isso daqui e saturar. Entendeu? Para ele não mexer muito nessas cores, tá? E aí, veja como ele consegue transferir mais a questão das luzes e das sombras para aquele objeto específico, tá? Isso é bom para você dar volume para algo que você quer, tipo, melhorar a questão da volumetria, algo que você tá achando que tá muito flat, sabe? Tu vai e aplica esse element. Aí aqui, ó, coloquei esses elementos aqui, tá vendo? Coloquei só. Aqui eu pintei manualmente, ó. Eu fiz assim, ó. Coloquei uma curva para cima, pintei de branco. E aqui eu só, deixa eu botar o hardness 0%, opacidade, e aqui eu fui pintando, ó. Fui fazendo isso aqui, ó. Se você tiver uma canetinha pra fazer isso, né, da tablet, melhor ainda, que isso aqui é bem de boa de fazer com tablet. Bem massinha de fazer. Tá vendo? Pra dar um pouquinho mais de volume de uma forma mais manual, sabe? É muito no detalhe ali, né, velho? Mas é isso, é você também querer fazer muita pós na imagem, né? Aqui também mexi um pouquinho nos talheres, ó, tava muito opaco. Botei reflexo neles aqui também, ó. Aqui nem botei reflexo, só mexi no contraste e no saturation. Olha, já melhorou bastante. O couro do sofá foi o quê, ó? Source Color, mas adicionei aqui, ó, só reflexo no couro, ó. Porque o Source Color é o quê, ó? Source Color, melhorei a textura dele e o Component pra melhorar a questão dos brilhos, tá? Aqui, ó, fiz o quê? Direct, ó. Direct, por que esse aqui já é diferente, ó. Já usei um Direct. Por que eu usei o Direct? Porque o Direct, galera, ele perceba que ele tem uma característica bem interessante nele, que é o preto e o branco. E aí você consegue adicionar volume também com o Direct, ó. Eu coloquei um Direct com Soft Light, ó, 40%, e depois apliquei um volume nele aqui, ó. Deixa eu desligar esse canal aqui para não afetar minha cena. Aí a mesma coisa aqui, ó, eu fiz aqui, peguei só a seleção das plantinhas, ó. Joguei aqui um reflexo nelas. Olha como melhorou bastante, ó, tava muito escura. Melhorei mais os rebatimentos. Joguei um pouco de cor nela. Desequilibrei mais as cores daqui. Depois tirei mais as cores no geral, ó. Esse daqui também tava bom, tá? Também não me incomodava tanto, mas posteriormente, às vezes eu jogo algum ajuste lá no final, que depois eu mexo embaixo, e aí afeta no resultado final como um todo, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Depois que você coloca o grade, você pode ir para alguma parte específica que tu fez aqui embaixo para mudar que você achou que não ficou tão bom, entendeu? Algum ajuste isolado que já tá pronto. Pronto. Mesma coisa aqui, ó, pessoal. Só aplicando luz aqui, usei isso aqui para dar luz, ó. Component com soft light, com overlay aqui, só para dar a questão da luz, ó. Mexi aqui no contraste dela e fui jogando. Reflexo, ó, só nessa área específica, ó, que bateu, ó. Olha que massa a profundidade que ele dá, ó. E aqui eu pintei, ó. Eu nem joguei geral. Só pintei nas áreas que tava batendo luz ali, ó. E aí ele deu esse efeito, assim, de glossness, né? Quando a gente tem aquele mapa de gloss que, tipo, bate em uma área e a outra oculta. Bate uma área e a outra oculta. Porque os objetos, quando você chega muito próximo, tu percebe que elas têm uma rugosidade, né? Uma extremidade que ela é rugosa, ela não é plana. Então, você às vezes pensar nisso, como a luz ela reage a esses objetos é massa também, sabe? Aqui também, porta. Aqui só dá um negocinho no quadro, né? Porque tava muito escuro. Aí vou habilitando cada um desses layers aqui no teto. Então, isso aqui é só repetição, galera, de tudo que eu falei, tá? Só que aplicado para as áreas específicas. Aí aqui, ó, isso aqui já é uma parte importante, que é a parte do final,
que eu quero destrinchar pra vocês. Porque aqui é o color grading, tá? Já começa... E aqui a gente tem uma estrutura, tá, galera? Antes de tudo, qual é a estrutura? Passamos a pós inteira regulando só os materiais. Cada material a gente regulou. Mexeu em cor, mexeu em luz, mexeu reflexo, mexeu em tudo isso. Agora a gente já começa a mexer a cena no geral. Então, primeiro vem os ajustes específicos. Depois começa a mexer a cena no geral, como um todo. Porque depois que você já não tem mais nada para que você quer mexer na cena, você começa ali uma parte que você vai mexer de uma maneira geral na cena. Então veja que essa parte que normalmente costuma mais mudar. Porque tu mexe como um todo. Só que veja que esse ajuste ele não seria nada, ó. Se você botasse ele sem os anteriores, ó. Olha o que é esse ajuste aqui, assim, quando você coloca todo o contexto da pós-produção. Já fica outra coisa, né? Então aqui, ó, o que é que eu fiz? Eu peguei o Raw Component. Peguei o Raw Component, joguei aqui, certo? E aí, o que é que eu coloquei, galera? Coloquei um Soft Light. Aí eu joguei uma curva nele pra tá meio que escurecendo, sabe? E tava muito clarão, assim, tava muito flat. Aí eu joguei uma curva pra escurecendo ele e note que ele já deixou a cena tudo mais escuro. Mas aí a gente pega e coloca o que aqui, ó? Um Blend If. Tá? E ó, o Blend If eu vou tirando, ó. E aí ele vai mantendo só as cores nas áreas ele vai tirando os escuros, né? E vai jogando a luz nas partes mais claras da cena. E foi justamente o que eu fiz aqui nessa parte. E note que aqui depois eu mexi nas cores, né? Então eu usei o Saturation em ciano. Tá vendo? Mudei a matiz do ciano, ó. Ele tava assim, mudei pro ciano. Tirei um pouquinho de saturação. E ó, tem muito mais a ver o que tá caindo aqui fora, né? E aqui, ó, depois mexi nos amarelos. Com esse o Saturation. Vim aqui, ó, Yellow, Red, e depois mexi, ó. Tirei a saturação só do Red, ó. Pronto. Depois joguei um contraste, no geral. Uma curva, escurecendo tudo. Eu queria dar aquele clima, galera, de tipo... Sabe quando tem aquela sala? Que ela, tipo, tem um clima mais de luz pontual? Sabe? Se eu deixasse assim, ela fica muito iluminada como um todo. Então eu joguei uma luz, tipo, uma curva, tipo, escurecendo tudo. E só em algumas áreas, ó, eu tirei a luz, ó. Pra deixar a cena um pouco mais... Aquela iluminação um pouco mais dramática, sabe? E depois eu fui mudando um pouco as cores, né? Mexendo mais no grading, com o Selective Color. Adicionei um Corona aqui, ó. O FX do Corona. Que foi aquele Bloom Glare. Coloquei em Screen, ó. Note que eu até botei um blur nele, ó, também. Pra ele difundir um pouco mais as cores. E esse daqui, eu só peguei a parte dos flarezinhos, né? Que a gente tem aqui. Pessoas, galera. Eu fiz uma pintura, tá? Na pessoa. Tipo, eu joguei a pessoa aqui, ó. E olha como é que eu fiz, ó. Primeiro, eu joguei uma curva. Tá? E veja como é que tá a pintura dela aqui, ó. E note como essa pintura ela tem uma lógica. Eu jogo a curva. Depois, mexo aqui, ó. Nos tons de claro, ó. Tá vendo que eu vou tirando aqui, ó? Vou tirando só nas áreas que a luz bate, ó. Então, se eu deixasse todo, ele ficaria assim, ó. Quando eu coloco específico, ó. Então, só nas áreas que a luz bate, ó, eu aliviei a curva. Depois, eu joguei um azul nele, com color balance. Porque o azul, ó, ele rebate pra cá também, ó. E aqui, eu pintei uma luz de corte nele, tá? Que é essa luz que vocês estão vendo aqui, ó. Como é que foi feito isso, ó? É uma luz que você vai pegar aqui, ó. Jogar uma curva bem pra cima. Pode colocar um pouquinho de vermelho. E tirar um pouquinho do azul. Aí ele vai amarelar. E é bom que tu faz tudo de uma vez só. Tipo, tu mexe na cor e na luz ao mesmo tempo. Por isso que eu faço assim, desse jeito. E aqui eu vou pintando só, ó, nas extremidades do canto, ó. Pra tá meio que inserindo aquela pessoa na cena, tá vendo? E olha que massa, velho. Tipo, o efeito que dá, ó. Faz uma diferença, não faz? Tipo assim. Vou deixar assim. Mas claro, é um tipo de iluminação mais artística, tá?
Não necessariamente isso daqui é realista, mas fica bem encaixado na cena. Funciona. Depois, aqui uma cor pra dar uma aliviada. Em todas as pessoas, galera, eu fiz um encaixe parecido com esse, ó. Tá vendo? Que é você mexer ali na luz, né? Aqui, ó. Joga bastante sombra, alivia algumas partes. E adicionei até um azul aqui pra rebater um azul lá de fora. E aí, no fim de tudo, eu ainda joguei um Color Lookup aqui, ó. Mas isso aqui foi uma coisa bem alternativa, né? Color Lookup, que pra quem não sabe, são aqueles presets, né? De grade. Isso aqui nada mais é do que, tipo assim, um conjunto de efeitos aplicados de uma vez só. E salvos num preset desse daqui. Entenderam? Aí você pode pegar isso daqui e usar. Eu não curto tanto, sabe? Raramente eu uso isso aqui. Raramente.